com dúvida 17 ou 27. 17. Diz assim, ó. Com deuses estranhos o provocaram, o 16. A zelos com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, tal. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Aqui está dizendo que esse pessoal, eles ofereciam sacrifícios aos demônios, no plural. Deuteronômio 32, versículo de número 7. No Salmo 106, 37, vamos lá. Salmos 106, versículo 37, o salmista diz o seguinte: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então eu estou tentando mostrar que há sim menções de demônios, cultos a demônios, ofertas a demônios, sacrifícios a demônios, dentro das páginas do Antigo Testamento, tá certo? Em Isaías 13 tem ali uma menção de demônios, em Isaías 34 tem mais menção de demônios. Quando Saul ficava endemoniado, lembra que o Saul ficava endemoniado, né? E aí o Davi tocava a harpa e o demônio saía, o espírito mal. Primeiro livro de Samuel 16, 14, salvo engano. Você tem que entender que a música tá fazendo todas as moléculas ao redor vibrar na mesma sintonia. Entende? Vai te colocar numa realidade ou em outra. Vai te dar uma consequência ou outra. Vai te colocar num raio ou outro. Nessa Taurus aí, pra quem estuda, pra quem estudou com a gente aqui, pra quem tá por dentro. Cientificamente falando, sem discordar da religião, né? Música é poder. Então Davi tocava aquilo ali, a vibe que ele tinha, conexão com Deus, ele colocava o ambiente numa elevação que aquelas vibes pesadas não podiam puxar, né? Depois de um tempo vai ficando mais difícil, claro, né? Que aqueles momentos vão sendo abocanhados. E por isso que a sintonia tem que ser por dentro. No caso de Saul era muito difícil. Por conta da questão das tribos, né? A questão depois de Samuel com Davi, né? De ungir ele ali. E o orgulho de Saul, da família dele, acabar se impondo. Por que tá esse versículo na minha cabeça nesse assunto? E o que acontece? Em cada demônio é o quê? A gente explicando cientificamente hoje. Por exemplo, você sabe que, segundo a ciência, tudo é colapso de onda em partícula, depende do observador, certo? Então um monte de observador observando a mesma coisa. Aquele frame tem mais consistência, concorda? Se eu ficar imaginando uma coisa, se eu tô enxergando uma coisa, uma realidade, o cara tá enxergando outro, o cara tá outro, o cara outra, os átomos estão tendo uma disputa. Eles não vão ter a mesma solidez. A coesão é fazer todos os ângulos olharem pro mesmo centro. Assim, visões diferentes, como as cores, enxergam a mesma luz. A verdade une. Certo? Então, coesão de observação é solidez. Então, se você pegava um objeto antigamente, um monte de gente olhando e acreditando, esse charuto aqui, ele é poderoso. Eu olho e acredito. Eu convenço 1, 2, 3, 4, 5. Esse frame, essa memória, essa certeza tá colocando os átomos para dançarem daquela mesma forma. Com a minha energia, a energia de tantos, os átomos facilmente compõem aquele frame, aquela certeza, aquele ponto de coesão. Enquanto cada um olhando sozinho sua realidade, tá tendo que colapsar a onda sozinho, às vezes bate, será? Às vezes tá mais fraco, às vezes tá mais forte. Agora, todo mundo junto, olhando e colapsando, esse charuto tem poder. Quando eu estiver fraco, o colapso de onda da observação dos outros vai me fortalecer. Quando eu chegar nesse charuto, vou sentir, caramba, esse charuto tem o poder. Sentir. Por quê? É a coesão alheia. Então, quando a coesão era leal, a certeza, a entrega era total. Então o antigo chegava e falava, meus deuses são mais fortes que os seus. Então tinha aquela disputa por coesão. Então o Deus eterno é a coesão da coesão.
É a luz das cores. Então todos esses que mais coesão possuem, Deus está no meio deles. É isso que a Bíblia fala. Então as cores é quem mais coesão tem, quem mais tem coesão. Porque as cores têm a coesão do degradê inteiro. E as cores estão em coesão com quem? Com a luz, são a luz. Tanto no todo final, quando as cores chegam, viram a luz, quanto no passo inicial. Se as cores abandonarem, for cada um para um lado, fagulha no vazio. A luz completa, quando elas chegam, fagulha no vazio. O começo e o fim é o mesmo, alfa e ômega. Entender isso é sobrevoar vermelho e azul. Aí o violeta. Aí sim, a luz está ali, mas o escuro também. Dentro e fora. Se está dentro e fora, no meio do giro e ao redor do giro, o vazio ganhou uma reta. A mulher virou varoa. Agora a luz tem com quem contar, não está mais sozinha. Pode dominar a matemática. E o acaso dará à luz novamente a salvação. A liberdade. Ao movimento divino. Que nenhum homem, nenhum grupo de homens, por mais que conheçam e saibam, jamais poderá conter. Entenderam matematicamente? A disputa espiritual, religiosa, bíblica. Qualquer pastor entendeu o que eu falei. Qualquer cientista também. A verdade é verdade, esse é o poder de Deus. Não tem como eu inventar isso. 16:14. Agora, para concluir o que eu tô falando, o que eu quis dizer é a soma da observação, ponto de vista de todo mundo reunido, assim como daria força para esse charuto, como dá força para as cores, também dá força para outras egrégoras. O que é egrégora? A soma de observação. A comunhão de colapso de onda. Vai ter uma força maior do que o resto, que está cada um por si. Aquilo que a gente olhar junto vai ganhando estrutura. Porque o dia que eu tô fraco, o outro tá fraco, o resto compõe. Tem mais força que o eco solitário. Isso é o chamado demônio também. Porque cada vez que eu tô triste, cada vez que eu tô com ciúme, eu tenho aquela sensação. Eu tô naquela sintonia. Vários outros estiveram também. Quando eu tô, fortaleço ela. Quando eu poderia me livrar, aquela sintonia é forte, me puxa de volta. Então é a mesma egrégora, chamada de demônio. Um momento compartilhado, que tem uma força que às vezes te abocanha. Compreende? Assim também são as coisas positivas, né? As qualidades, as virtudes, que vai ter seu contraste em defeitos. Coesão de um lado ou de outro. Então, quando aquela coesão tá atrapalhando você de algum jeito, por exemplo, você tá com uma tristeza, com medo de amando de mais ou de menos, tá menos amado, você tá com um problema emocional, você tá com um problema de sintonia com eu, motivação pra existir, que o amor te dá isso. Então, é um demônio, um monte de gente tá sentindo isso. A desesperança, a solidão, o medo, a depressão. Olha quanta gente naquela mesma sintonia fortalecendo aquilo que te abocanha, fica difícil sair. Então, antigamente eu chamo aquilo de demônio. É um demônio, porque é uma essência que eu conheço, eu consigo te dizer. Ela é assim. Então dá pra dar um nome. Depressão. Eu sei, você sabe. Tá na minha casa, tá na sua? Como? É uma coisa, então. Um demônio. Era uma forma de solidificar o corpo, até pra poder defender. Se defender, pra poder combater. Você pode chamar hoje de uma doença. Mas como é que é? Uma doença que tá aqui e tá lá também. Do que é composta essa doença? Eles vão lá olhar. Ah, essas micropartículas aqui, que são vibrações. Então, é um enxame de vibrações. Demônio! Entende? Dá pra você conectar os pontos. Com soberania, com coerência, né? Então, se eu tô com uma sintonia emocional fragilizada, em um nível que eu tô naquele tom, aquilo tá machucando o quê? Pode machucar essa área aqui. A minha área, eu vou sentir dor no coração, eu vou sentir fragilidade emocional, vai batendo nos meus órgãos, vai me enfraquecendo, eu vou sentir dores. Então, dependendo do que você tá sentindo, o demônio, a vibração que você tá, como que você tá chegando naquela sintonia? Tudo na sintonia? É um problema lógico? Problema de orgulho? Vai estar aqui em cima, ó. Envolve seu pensamento, seus traumas, seus sonhos, suas intenções. É um problema fisiológico? Lá embaixo, no vermelho, é necessidade sexual, necessidade fisiológica, carência. Aí vai estar lá embaixo no seu chakra vermelho. Então vai envolver aquelas partes. Subiu um pouquinho, é isso misturado com um pouquinho de me falta carinho, me falta atenção, me falta rir.
né? Vai subir um pouco pro laranja, a criação de realidade. Aí vai envolver sua barriga, seu abdômen. Subir muito emocional, já começa a pegar aqui, né? Desse vermelho, laranja, virando amarelo aqui, verde, azul, violeta. Então, dependendo da emoção ou do contraste da emoção, que é sintonia, cientificamente falando. Isso são chakras. É igualzinho o átomo, com 7 ângulos. Igualzinho tudo. Com os intervalos 12, sistema solar, tudo é isso. Não tem como inventar. Se isso fosse coincidência, seria coincidência divina. Então Deus. Porque não tem como. Entende? Então, dependendo do seu problema de sintonia com tal emoção, você vai estar nessa camada ou nas margens dessa camada. Então vai ser um anjo ou um demônio, vai ser positivo ou negativo, uma virtude ou um defeito. E você vai estar lidando com aquilo através de uma dessas camadas que vai estar refletindo no seu corpo. Por quê? Cada chakra está envolvido com as glândulas, está envolvido com órgãos dessas partes respectivas. Então tudo que seu corpo está em ressonância com seus chakras, com as suas glândulas, com seus pontos vitais ali. Inclusive a medicina oriental antiga, chinesa, a acupuntura, mexe com isso. E ninguém nega que funciona, né? Inclusive a medicina atual também vai ter que entender esses fluxos. Pode dar outros nomes, mas vão ter fluxos, caminhos, pontos que conectam. Eles sabem a conexão que tem entre tudo, do pé à cabeça, né? Então, uma vez que tudo é egrégor, é soma de pulsação, tanto a harmonia, a saúde, o tom certo de cada chakra, as suas margens também. Então, nas margens, nos degradê desses tons, você vai encontrar fragilidades. Então, você está em sintonia com algum desses ângulos relativos. E muita gente também tá. Então, tem força. Chamado de demônio porque está nas margens da harmonia. Está no contraste da harmonia. E dá vida para a harmonia, porque indo ali você sabe o prazer de voltar para a cura. Então, você tem que sair dessa sintonia para salvar aquele órgão. Aquele órgão está naquela sintonia, aquele chakra. Então você vai encontrar alguma razão emocional, algum medo, alguma dor, algum trauma, alguma tristeza, falta de motivação. Falta de motivação é a distância de Deus. Se você conhece Deus, Ele é sua motivação. A verdade, o alívio de estar na obra. Encontrar isso ou procurar com a certeza. O resto Ele lhe dá. Então, se você procurar o reino do céu, o resto lhe é entregue, não é? Não é essa a promessa. O reino do céu é essa coesão. Essa soma, esse encontro. Você é composto de momentos, desde a infância, momentos que você não lembra, né? Aquela brincadeirinha que você fez que foi ruim, mas bateram palma. Aquela brincadeirinha que você fez que foi boa e te deram bronca, ninguém riu. Tudo isso moldou o começo da sua espiral. E você vai trabalhando ao redor, compondo, temperando o seu eu. Quando você amadurece, você se vê de frente. Aí você vê, esse sou eu. Aí começa a cura. E para você se ver de frente, você tem que estar na coerência. A coerência é Cristo, o verbo. Onde a gente se encontra. Isso é matemática. É assim que a Torus funciona. No átomo, no sistema solar. Quando você entende isso, é um alívio. Porque a verdade é sólida. E ela é tão sólida que nos torna sós. Porque conhecemos o amanhã, o passo, um dos outros. Entende? E somos movimento. E movimento é surpresa. Senão não é movimento. Já fui onde eu ia. Para movimentar, tem que não saber. Tem que ser novo. Um novo passo. Surpresa. Surpresa é limitação. Aí é a obra. Aí você entende a proibição do conhecimento. Você entende tudo. Das mitologias, a Bíblia. A própria ciência. Né? O violeta é... Por que o ultravioleta é invisível? Você vê o vermelho e o azul. O ultravioleta fica invisível por quê? Porque é o colo da luz. É o amor entre o escuro e o claro. Então, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, eu acho que é esse texto, 16:14. E o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Agora, tá bem claro, espírito mau da parte do Senhor. E o pessoal vai passar um pano no sentido de, não é Deus que mandou. O judeu não, o judeu vai falar, Deus que mandou sim, Deus manda no bem e no mal. Deus manda no demônio e no anjo. Deus deixou o mal atormentar ele. Mas o cristão tem um problema com isso. Né? De saber que Deus é soberano. Ele tem, não, como assim Deus mandou um espírito mau? Deus não faz isso não. Legal, bacana, mas então ele deixou que fizesse. Então foi ele, foi a autoridade dele do mesmo jeito. Passar plano assim não é necessário, não sei porquê, mas tá bom. Não é que Deus colocou, é esse texto mesmo? É. E o assombrava, né, o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Não é que Deus mandava um demônio lá para atormentar o Davi. Por que não? Ele desafiou o profeta, desafiou a vontade de Deus por orgulho
Deus deixou, mandou. Não, Deus não é soberano sobre o bem e o mal? É. Agora, ele poderia ter impedido? Sim. Ele impediu? Não. Então ele deixou. E assim é com tudo. A ausência dele conta como sua vontade. O que acontece de ruim, então, foi Deus? Não, mas Deus deixou. Porque as pessoas escolheram ser livres e ele permitiu, para não estar sozinho. Isso é a consciência. Se a luz não se permitisse se desafiar em diversos ângulos, as cores não nasceriam. E, portanto, a luz nunca teria existido. A luz é o desafio de mergulhar na escuridão para ser o que é. Olha que paradoxal. Essa é a história do Messias. O Saul não. É que o Senhor não proibiu que o espírito maligno entrasse nele. Essa liberação é da parte do Senhor. Entende? Então não é que Deus tem uma fábrica de demônios lá no céu, falando, para você vai um demônio, para você vai um anjo do bem. Não é no céu, mas tem lugar, tudo é vibe. E tudo tem motivo, ele é soberano, né? Sei que a jornada necessita de disciplina. No caso da disciplina pro cristão, é uma improvisação. É fácil ter disciplina nas cores centrais. Vou do vermelho pro laranja, laranja pro amarelo, amarelo pro verde, verde pro azul, tá fácil. Né? Agora, quando se abstrai no caos, que é o nosso mundo, aquele é laranja, aquele também, aquele é verde água, aquele é verde limão, aquele é verde oliva. Aí não dá pra ser tão disciplinado, tem que improvisar. Por isso que a lei tá no espírito, pra nós que renascemos na escuridão. Porque não tem como você solidificar as abstrações. Cristo defendeu essas abstrações, que são relativas. Entende? E num dia, aquelas cores centrais cairiam ali, girando ao redor de si mesmas. Por isso que o perdão salva a lei. Por isso que Cristo deu sentido pra lei. Senão todo mundo ia morrer e a lei ia ser pai da morte e ninguém nem ia saber, porque morreu todo mundo. Para você vai um demônio, não. O espírito do Senhor retirou-se de Saul e o assombrava o espírito mal da tipo parte esse do Senhor. caso, eles também passam pano. Quando fala Deus endureceu o coração do faraó. Porque tinha o jeito de falar antigamente era permitiu. Era Deus concebeu. Deus é poderoso. Senão seria o mesmo que dizer que o faraó tava brigando com Deus. Né? Igual Israel. E não era. Ele tirou a autoridade do faraó. Falando, eu deixei, eu mandei. Justamente para vocês passarem pelo que tem que passar. Para vocês também provarem a fé, provarem coesão. E deixarem registrado como ficou o nosso poder. E aí deu para girar ao redor do Egito. Ao ponto do Egito se perder e se reencontrar através daquela Israel que chegou aqui hoje. Trazendo os próprios suferianos de volta. Até pelo Talmud que eles mesmos escreveram. Deixando claro o que a magia existe. E o que somos. Até pelo contraste. Então no violeta, o vermelho e azul se salvam simultaneamente. O que é da parte do Senhor é que essa proteção caiu, agora o Saul está vulnerável. Né? Então você vê os demônios agindo ali através da vida de Saul. Vamos lá. Tudo isso está dentro das páginas do Antigo Testamento, mas eu comecei essa resposta falando, é verdade que não temos uma satanologia formada dentro das páginas do Antigo Testamento. Por isso que quando Jesus fala com demônios, por exemplo, Marcos capítulo 1, se não me engano vai ser a primeira vez, então Marcos capítulo 1, 20 e poucos, deixa eu achar aqui, não é muito longe do 20 não, 21 talvez, tá bem normal. 21, entraram na sinagoga, 22, maravilharam-se da sua doutrina, maravilharam-se da sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E bradou, que temos nós contigo, Jesus, viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e saia desse homem. O pessoal tinha que ler esse texto aqui antes de fazer entrevista com os demônios, né? Podcast com os demônios nas igrejas. E filmar e colocar na internet. Então Jesus disse, cala a boca e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando com grande voz, sei lá, saiu. Todos aqui, 27. Mas Jesus falou assim com o demônio, cala a boca, sai desse homem. Né? Se fosse hoje em dia, fala, nossa, Jesus, quanto ódio. Às vezes precisa pôr o áudio no lugar certo. Todos, eu falei que era 20 a 21, eu estava errado. Valeu, Fagner. Todos admiraram-se a ponto de perguntar entre si, o que vem a ser isso? Você está vendo essa pergunta?
o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? E né? Porque a questão é... Muito obrigado ao arquiteto Pitá aí que me deu estes charutos. E a Carol. De onde é? Joia de Nicarágua. É um pouco ardido, mas é gostoso, viu? Mas é de propósito ardido, é apimentado. É uma versão que fizeram pro Brasil.